Isso, Vera, bom dia a todos. Realmente muitos assuntos. Vamos tentar dar uma organizada aqui para repercutir com dois vice-líderes partidários. A gente está aqui com o deputado João Daniel, que é vice-líder da oposição, ele que é do PT de Sergipe, e o deputado Júnior do Amaral, que ele é vice-líder do PSL, ele que é do PSL de Minas. Vamos começar falando sobre essas medidas provisórias que foram aprovadas ontem. Deputado Júnior do Amaral, que balanço que o senhor faz dessa votação da nave, do CAR? A Câmara, elas foram para o Senado, tem votação apertada no Senado, prazo apertado agora. O senhor acha que o texto que saiu da Câmara foi bom? Bom dia. Bom dia, acho que foi bom sim, é importantíssimo, né, esse Instituto da Medida Provisória. A gente precisa desburocratizar o Estado, nós precisamos avançar e muita mudança é necessária. A criação da nave, ela se vê uma espécie de substituição, né, importantíssimo, tendo em vista inclusive que a Infraero dá hoje um prejuízo enorme, então vem uma nova configuração aí para a gestão e inclusive viabilizando, né, de melhor forma para o restante de privatização dos aeroportos. E essa criação de empresa que o deputado Thiago Mitro falou no plenário, que o Ministério da Economia era contra, o senhor como partido do governo, como é que o senhor avalia? Eu desconheço a informação que o Thiago disse que o Ministério da Economia é contra, até porque o Ministério da Economia é governo. E, como eu disse, é uma substituição, não é a criação de uma nova estatal além das que já existem, né? Então, o nosso governo está com essa pauta de redução do tamanho do Estado, não faria nenhuma medida nesse sentido de criar e inchar ainda mais o nosso Estado. Pelo contrário, na verdade o Thiago veio querer sustentar um argumento do Novo e muitas vezes, como tem feito o Novo, infelizmente, às vezes conturbando o ambiente de aprovação, ao invés de juntar-se, né, a quem realmente está preocupado em mudar o país. Deputado João Daniel, como é que o senhor avalia essas medidas provisórias que foram aprovadas ontem aqui na Câmara? Bom dia. Olha, o governo não tem, na verdade, nenhum projeto para o Brasil. O único projeto que o Paulo Guedes apresenta na área econômica é o projeto de privatizar tudo. É assim que fala Paulo Guedes, é assim que fala o próprio Bolsonaro. Essas aprovações são aprovações que a oposição, em todos os projetos que dizem importância para o Brasil, a oposição tem contribuído, tem apoiado, mas, lamentavelmente, não muda em nada a política econômica e a situação atual do Brasil, que é uma situação muito ruim, muito péssima, porque o governo não apresentou até hoje nada para melhorar a vida do povo brasileiro, muito menos para melhorar o campo democrático nesse país. É um governo autoritário, um governo antipopular. Deputado, essa medida provisória do CAR, como é que o senhor avalia o fim do prazo para inscrição, né? Olha, nós apoiamos aí que seja prorrogado, mas nós temos uma compreensão que o CAR é fundamental e que o governo precisa criar as condições e cobrar para que todos façam dentro dos prazos. Já se foi várias prorrogações e nós precisamos cuidar a questão ambiental brasileira, cuidar com carinho. Aliás, pela primeira vez na história deste país e de um governo, nós temos um ministro que todos os ambientalistas, inclusive todos os ex-ministros, questionam, porque é um governo que tem uma política ambiental contrária aos interesses da natureza, da vida e de tudo que se construiu nesse país em defesa do meio ambiente. Bom, nós vamos continuar falando de meio ambiente daqui a pouquinho, mas vamos falar um pouquinho sobre a sessão do Congresso de ontem. Anteontem o Congresso votou, derrubou alguns vetos do presidente Bolsonaro à lei de abuso de autoridade. Ontem votou também, manteve o veto da questão das bagagens. Deputado Júnior Amaral, como é que o senhor avalia o Congresso de ontem? Foram muitos assuntos discutidos lá também, né? Sim, também muitas horas, né, de sessão. Até fazer uma correção, né? A apresentadora do programa no início disse que agora o consumidor continua a pagar pelas bagagens e, na verdade, essa narrativa ela não confere com a realidade. Por quê? Sendo o valor à parte ou não, o consumidor paga pela bagagem. A diferença é que isso, a gente não pode iludir o consumidor, não pode iludir a população brasileira. A diferença é que quando não está se cobrando à parte, vai embutido. Aí todos pagam por alguns que transportam bagagens. Mas mais do que isso, isso inviabiliza o interesse de outras empresas de atuarem no Brasil. E é só o livre mercado, é só a ampla concorrência que pode fazer com que os preços caiam e, principalmente, a qualidade do serviço melhore.
Agora, deputado, o que se esperava com a cobrança da bagagem era a diminuição da passagem, do preço da passagem sem a bagagem embutida. Isso, o que os consumidores veem, não aconteceu. Não, na verdade é o seguinte, é o não acréscimo. Porque hoje a situação é que há cobrança à parte. Então, o não acréscimo, ele é o que a gente espera. Mas em relação à vinda de novas empresas, aí sim, essa ampla concorrência, ela pode, de fato, abaixar o valor das passagens. E isso tende a acontecer agora não só por conta dessa questão das bagagens, mas também pela liberação de capital estrangeiro agora sendo investido no setor de aeronave, no setor de aviação, melhor dizendo, no nosso país. Deputado Daniel, como é que o senhor avalia a sessão do Congresso de ontem, essa manutenção da franquia de bagagem? Olha, na verdade, o governo e a base aliada do governo Bolsonaro autoriza as empresas internacionais adquirirem 100% do capital das empresas nacionais. Isso já foi votado lá atrás. Lamentavelmente, é uma quebra de empresas nacionais. Inclusive, não aceitaram, na época, que pelo menos os empregos fosse garantido uma parte nacional contra o projeto da oposição. E agora, para os interesses das empresas internacionais, como foi feito lá atrás no petróleo, agora fazem para as empresas aéreas. Além delas virem e poderem ter 100% do capital internacional, ainda vão cobrar as bagagens. As bagagens é uma cobrança em cima do povo brasileiro. É o governo legislando, derrubando o voto do Congresso Nacional. Lamentavelmente, perdemos por 10 votos ontem, onde a população brasileira terá que pagar. Um trabalhador, quando viaja do Nordeste para São Paulo, quando vai visitar sua família ou quando vai fazer um tratamento de saúde, até a sua bagagem ele tem que pagar. É assim que o governo enxerga o povo, sempre a serviço dos bancos, dos ricos, das empresas, contra o povo trabalhador. Nunca vi um governo e uma base aliada tão desprovida de interesses do povo brasileiro. Só legisla ao interesse das empresas e, nesse caso, das empresas aéreas. É lamentável. Bom, então vamos agora falar um pouquinho sobre meio ambiente. Ontem a Câmara recebeu a visita do cacique Raoni, a presença do líder ambientalista aumentou um pouco o tom dos debates aqui na Câmara sobre a preservação da Amazônia. O presidente Rodrigo Maia, com quem Raoni também se reuniu ontem à tarde, garantiu que não vai pautar nenhuma proposta que trate de mineração ou ação de madeireiras na Amazônia. Vamos conferir. Considerado um símbolo vivo dos movimentos pela preservação da Amazônia, o cacique Raoni reagiu aos comentários feitos pelo presidente Jair Bolsonaro ao discursar na ONU esta semana. O presidente disse que Raoni é peça de manobra, usada por estrangeiros para defender seus interesses na Amazônia. Diante de parlamentares ligados à causa ecológica, o cacique rebateu. O Bolsonaro falou que eu não sou uma liderança. E ele que não é uma liderança e tem que sair. Eu volto a repetir que minha fala é para o bem viver, minha fala é tranquila e não ofendo ninguém. Que todo mundo viva com saúde, com tranquilidade e essa é a fala dele, pela luta dele e pela vida dele também. Deputados de oposição defenderam a candidatura de Raoni ao Prêmio Nobel da Paz de 2020. Nós queremos aqui reforçar a indicação do cacique Raoni para o Prêmio Nobel da Paz. Por sua garra, por seu trabalho sério, por ter feito esse trabalho dedicado à vida dele toda em defesa da vida dos povos indígenas. Mas também houve reação por parte de representantes do governo. Estamos com outras lideranças indígenas, que incluem, inclusive, a tenente da reserva do Exército Brasileiro, Silvia Wayampi, que é a nossa secretária de Saúde indígena do Ministério da Saúde, e outras lideranças que vão se apresentar daqui a pouco, para reforçar aquilo que o nosso presidente falou, que os povos indígenas não existe um líder somente, são vários líderes com posições diferentes e os que estão aqui conosco são aqueles representantes dos índios que querem caminhar para um país melhor, apoiar o nosso governo, apoiar o presidente na sua campanha e querem produzir nas suas terras, querem ser apoiados, querem se inserir e, como todo brasileiro, quer ser feliz. Nós queremos desenvolvimento. Nós queremos a liberdade de poder falar e de nos desenvolver. E foi isso que esse governo fez. Nos está dando oportunidades.
Eu sou a primeira mulher indígena a ser oficial das Forças Armadas no Brasil. Fui uma das 4 mulheres convocadas pelo presidente da República para integrar a sua equipe de transição. Nenhum outro governo fez isso. Na visita à Câmara, feita a convite do Fórum em Defesa da Amazônia, Raoni também foi recebido pelo presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia. Disse ainda ao cacique Raoni que a intenção é construir projetos que sinalizem aos brasileiros e ao mundo a preocupação da Câmara com a preservação do meio ambiente. Deputado João Daniel, como é que o senhor avalia essa discussão, essa da questão da pauta ambiental na Câmara agora? Olha, primeiro, parabenizar o presidente da Câmara por esse compromisso junto com os povos indígenas, dito por ele publicamente. Isso é muito importante. Segundo, cacique Raoni é reconhecido no mundo uma grande liderança de respeito internacional. Terceiro, nosso repúdio, o governo federal, o governo Bolsonaro não pode fazer isso que ele fez na ONU, desrespeitar os povos indígenas, as lideranças indígenas. O presidente Bolsonaro não pode mentir e achar que todo mundo acredita nele. O governo precisa respeitar a história desse país, precisa respeitar os povos indígenas, precisa apoiar e não fazer essa utilização de tentar dividir os povos indígenas ou criar informações erradas. Raoni representa todos os povos indígenas que lutam pela demarcação, na defesa do meio ambiente, na defesa da vida e do Brasil. A pauta ambiental nesta casa, nesse momento, é uma pauta muito importante. Ela está ameaçada pela força e a ganância dos ricos, das mineradoras, do grande agronegócio, do qual o governo Bolsonaro é aliado e, portanto, tem feito coisas muito ruins sobre a natureza, sobre o meio ambiente. Basta ver o que é hoje a questão da Amazônia debatida e discutida no mundo, que é uma questão internacional, sim, do povo brasileiro, da soberania nacional, que precisa ser cuidada, preservada e amada pelo povo brasileiro. E o governo é o principal responsável, que não tem demonstrado nada de compromisso a não ser incentivar a destruição ambiental. Deputado Júnior do Amaral, como é que o senhor avalia essa postura, essa posição essas discussões sobre meio ambiente a partir de agora aqui na Câmara? Para mim, agora que está sendo tratado o meio ambiente com seriedade e não com fantasias, né? Em relação ao cacique Raoni, quem é ele para dizer que o presidente Bolsonaro não é líder e tem que se retirar? Será que ele entende um pouquinho de democracia? Não entende nada. Para mim é um grande charlatão. Fica queimando o nosso filme lá fora com esse tipo de posicionamento, como eu disse, não sabe nem o que é democracia. E quantos votos teve o cacique Raoni? É liderança de quem, afinal? Auto-intitulado? Então está servindo como ferramenta mundo afora, né, pelos globalistas, e aqui pela esquerda, vergonhosamente. Então, para mim é indiferente, lamento ser tratado por algumas autoridades como uma liderança assim, dessa forma sendo reconhecida, né? Bom, vamos mudar de assunto mais uma vez. Falar o último assunto aqui dessa entrevista é sobre o pacote anticrime. Ontem houve avanço no grupo de trabalho, e o grupo de trabalho que analisa esse pacote anticrime, mandado pela Câmara, para a Câmara, pelo governo, ministro Sérgio Moro, e também propostas do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, o grupo que analisa o pacote rejeitou ontem a ampliação do conceito de excludente de ilicitude previsto no Código Penal. O colegiado aprovou parcialmente proposta que amplia as hipóteses em que o agente de segurança pública pode atuar em legítima defesa. Depois de passar pelo grupo de trabalho, essa proposta vai ser analisada pelo plenário aqui da Câmara. Deputado João Daniel, essa análise, essa questão do excludente de ilicitude ganhou força essa semana por conta da morte da menina no Rio. Como é que o senhor avalia, como é que está sendo o projeto, como é que vai ser discutido no plenário? Olha, esta pauta da questão da violência é uma questão muito importante que o Congresso Nacional precisa discutir com seriedade, com compromisso. O Brasil é um país que tem uma violência histórica. E nesse momento, quando nós temos governadores, igual o governador do Rio de Janeiro, presidente igual o Bolsonaro, que incentivam a violência, que incentivam a população brasileira a andar armada, que incentiva a venda de armas. Nada mais importante do que nós debatermos e defender a nossa Constituição. O Brasil precisa de paz.
A menina Ágata é vítima de uma política de segurança desastrosa, violenta, causada pelo incentivo de governos irresponsáveis, que é o caso do governo do Rio, que é o caso da política de Bolsonaro. Acho que o grupo que está debatendo essa questão do pacote anticrime está fazendo um bom debate e a gente espera que façam as mudanças necessárias, já que o ministro Sérgio Moro caiu sua máscara. Ele foi um ministro que, durante o período de juiz, desrespeitou a Constituição, rasgou a Constituição brasileira e se mostrou como um juiz parcial. Portanto, sua autoridade sobre a questão do tema não é hoje a autoridade que ele passava a imagem lá atrás. Ele é um ministro hoje que precisa dar explicações, inclusive deveria se afastar para dar direito à Polícia Federal fazer uma apuração sobre o que ele cometeu de erros gravíssimos lá em Curitiba. Portanto, nós queremos debater todos os pacotes que vierem para a Câmara, mas não vamos engolir como pacote pronto e feito. Terá debate e queremos que a sociedade possa ouvir e a gente possa aprovar com menos mal possível para debater e construir uma sociedade sem violência e sem governos autoritários. Deputado Júlio Amaral, sua avaliação sobre o pacote anticrime, como é que deve ser a análise dele quando chegar ao plenário? Eu acho que está demorando muito, né? A gente deveria ter dado prioridade ao pacote. A sociedade clama por uma nova realidade de segurança pública, uma nova realidade de justiça, né? Ninguém aguenta mais impunidade. Para mim é natural os partidos de esquerda, sobretudo o PT, estarem se posicionando contra, sabem que muitos deles serão prejudicados, isso em relação aos crimes do colarinho branco, em relação aos demais crimes também serão prejudicados, porque estão defendendo parte do seu eleitorado, que são os integrantes de facção criminosa, na minha opinião. Então, é mais do que urgente a gente aprovar, a sociedade clama por isso. É lamentável não ver um reconhecimento da maioria da casa em relação, ou melhor, da maioria do grupo de trabalho em relação a uma nova visão do excludente de licitude, né? E aqui a gente tem que citar o caso Ana Hickman, que por muito pouco não seria condenado por homicídio e talvez até qualificado simplesmente por causa da falta desse entendimento em relação a essa figura do que é excesso ou não no exercício da legítima defesa. Então, só para explicar, o excludente de licitude, vamos explicar um pouquinho melhor nesse caso, como é que seria? Bom, na verdade, a figura hoje prevê que a legítima defesa ela deve ser moderada a fim de cessar a injusta agressão. Acontece que no momento daquela violência, há uma carga emocional muito grande. Então, é difícil para a vítima, que está sendo agredida primeiro, avaliar se 1, 2, 3 tiros será o suficiente para cessar, de fato, aquela injusta agressão. Então a gente acaba ficando, isso acontece muito com os profissionais de segurança pública, nas mãos dos juízes para essa interpretação. E só quem já esteve na linha de combate, na linha de frente, tomando tiro de um lado, dando tiro de um lado, tomando do outro, sabe o que envolve, né, o fator emocional nesse momento. É a preservação da vida, tem que falar mais alto, sim, mas principalmente a vida de quem foi agredido injustamente. Ok, deputado Júlio Amaral, deputado João Daniel, obrigado pela entrevista. Vamos voltar com a Vera.